Olá, tudo bem? Cá estou eu, depois de um longo período sem gravar vídeos para o canal. Mais uma vez resolvi aproveitar que me decidi sentar aqui para gravar um vídeo para vocês. Gravar não apenas um, mas mais um ou dois que entretanto irei publicar em dias sucessivos. Portanto, vocês vão me ver exatamente com a mesma roupa, simplesmente porque esses vídeos foram gravados em sequência. O que me levou a tomar a iniciativa de gravar este vídeo hoje foi uma conversa que eu tive com uma pessoa, para mim, muito especial, que teve uma reação em relação à conversa inesperada para mim. No entanto, este vídeo, sobre este assunto, eu quero apenas comentar no vídeo seguinte. Neste vídeo, devido a ter assistido na íntegra o debate que ocorreu ontem para a eleição da Prefeitura de São Paulo, para falar sobre o seguinte. Quando eu vejo uma figura, quando surgiu o Bolsonaro com esse crescimento no Brasil, com essa importância no Brasil, isso foi algo que me fez questionar bastante o que leva as pessoas a seguir uma pessoa que mente de forma descarada, ele nem sequer finge não mentir, e sobretudo cuja as ideias, ou melhor, a ausência total de ideias, ninguém é capaz de dizer qual o objetivo que o Bolsonaro tem para o país, que imagem ele tem para o país, como ele pretende usar, como ele pretendia quando foi eleito e quando tentou a reeleição o cargo para Presidente da República, o que é que ele queria fazer do cargo, qual era o seu objetivo. A única coisa que ele sabia falar e que nós sabemos é que ele gosta bastante de armas, e outra coisa que todos nós sabemos, e é estranho que algumas pessoas parecem querer ignorar, é que esse interesse dele pelas armas, ao contrário daquilo que é pregado, que tem por objetivo armar a população contra os criminosos, é precisamente o contrário. Tanto assim que muitas das empresas que foram legalizadas para a venda de armas, essas armas que foram vendidas foram parar nas mãos de criminosos. E eu disse aqui neste canal, há vários vídeos meus que falam disso, em que para mim isso sempre esteve claro. O objetivo do Bolsonaro nunca foi armar a população contra o crime, foi armar o crime contra a população. Então, quando surgiu esse fenómeno Bolsonaro, na minha cabeça tínhamos chegado ao fundo do poço. Só que agora aparece uma outra figura, esse tal de Pablo Marçal. Inclusivamente o primeiro nome dele é Pablo, que faz lembrar Pablo Escobar. E parece que, às vezes, a natureza nos mostra alguns caminhos interessantes, algumas pistas interessantes. Porque, curiosamente, a sua relação com o crime organizado, a sua relação com o PCC, a sua relação com o tráfico de drogas, afinal de contas, quem está ligado, quem tem alguma relação com o PCC tem automaticamente relação com o tráfico de drogas, é algo que, para mim, parece-me evidente. Não só pelo facto do presidente do seu próprio partido apresentar-se e se vangloriar do facto de ter relações próximas com líderes do PCC, mas com o facto de isso não o impedir de continuar a representar esse partido e de aceitar que esse partido, inclusivamente, indiquem pessoas para trabalhar com ele. Portanto, para mim, é mais do que evidente que a vitória de Pablo Marçal será a vitória do crime organizado, será a vitória do PCC. São Paulo, que já sofreu tanto nas mãos do crime organizado, que de alguma forma continua a sofrer tanto nas mãos do crime organizado, parece, pelo menos uma fatia significativamente dos paulistanos, parecem estar dispostos
dar um passo em frente no sentido não de combater o crime organizado, mas de entregar o poder ao crime organizado. E isso não tem como dar certo. Nesse debate de ontem, aliás, como outro debate que eu já tinha visto antes, curiosamente, no outro, sempre que lhe pediam para apresentar alguma proposta, ele dizia para seguir na rede. Então, a pergunta que eu faço é simples. Se, para saber quais são as suas propostas, era entrar nos canais sociais dele, que lá estavam as respostas, o que é que ele estava a fazer no debate? Porque o debate é suposto ser o local onde as pessoas vão discutir propostas, quem tem as melhores propostas. Mas isso ele deixou bem claro que não era para isso que ele ali estava. Aliás, ele afirmou mesmo que não era aí para isso que ele ali estava. Ele estava ali para fazer, nas palavras dele, baixarias. E ao fazer isso, ele ofendeu, inclusivamente, de forma bastante direta, o seu eleitorado, ao dizer que é isso que o seu eleitorado quer, é disso que o seu eleitorado gosta. Ora, isso é rebaixar de tal forma as pessoas que votam nele que deveria ser suficiente para as pessoas que não se identificam com essa ideia de que pobre é uma das características do pobre é gostar de baixaria. Quem não se identifica com isso deveria dizer assim: não, não é disso que eu gosto. O que eu gosto, aquilo que eu espero, é de ver melhorada a minha vida, ver melhorada a vida das pessoas que vivem com as mesmas dificuldades que eu. Ter a esperança de um dia poder viver num país, se não com a qualidade de vida de uma Suécia, de uma Noruega, de uma Dinamarca, pelo menos com um nível de vida, uma qualidade de vida, por exemplo, comparada a Portugal ou Espanha. Mas parece que não. Parece que há pessoas que preferem mesmo ver o circo pegar fogo. E isso é tanto mais interessante quanto o facto de haver seguidores dessa ideologia, dessa ideia, mesmo aqui em Portugal, onde eu vivo, da parte dos imigrantes brasileiros. E a pergunta que eu gostaria de fazer a essas pessoas é o seguinte: você veio para Portugal, a grande maioria deles, durante o período em que Bolsonaro era Presidente da República. Se você acha que o Bolsonaro era tão bom que ia melhorar o Brasil, o que é que você veio fazer a Portugal? Aproveita, ficasse no Brasil, aproveitar essa oportunidade extraordinária que o Bolsonaro lhe ia dar. Mas não, as pessoas vieram e aqui, mesmo vendo que o Brasil está a melhorar, mesmo vendo que estão sendo criadas condições para que um dia eles possam decidir voltar para o Brasil e encontrar lá e ter a possibilidade de ter lá um ambiente melhor para viver, um ambiente melhor para ter algum tipo de negócio, elas continuam a defender essa ideia esdrúxula e mesmo sem argumentos. Porque se eles forem questionados a dizer alguma coisa de positivo no bolsonarismo, eles não são capazes de dizer. E em relação ao Pablo Marçal, por incrível que pareça, ainda consegue ser pior. Porque além de não ter nenhuma proposta, além de repetir aquilo que o Bolsonaro repete, ele faz questão de dizer que ele vem ali, ele está ali, ele não quer dialogar com ninguém. A única coisa que ele quer é armar barraco, é fazer baixarias. Ora, quem é que se beneficia desse tipo de ambiente, se não as pessoas ligadas ao crime organizado? Porque é que ele não tem efetivamente nenhuma proposta para combater o crime organizado? Porque o crime organizado está a financiar a campanha dele. Isso para mim resulta óbvio. Agora, mas de vez em ele já tem feito alguns comentários no sentido de defender o crime organizado. Ele tem o crime organizado ao lado dele. A pergunta que eu faço aos paulistanos e a pergunta que eu faço até aos brasileiros
do modo geral, porque esse tipo de figura com certeza não tem como objetivo último a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, para ele, é apenas um trampolim para outras coisas. O que é que vocês acham que vai acontecer caso ele ganhe as eleições? Vocês têm alguma dúvida que o crime organizado vai reivindicar tudo aquilo que eventualmente acordou com ele para ter o apoio deles? E não existe a menor possibilidade dele dizer que não é essa gente. Porque a história mostra que quem é apoiado pelo crime organizado e diz não ao crime organizado tem vida muito curta. Ele sabe disso. Mas, repare, vamos ver o historial dessa pessoa. Essa pessoa surge há uns anos atrás praticando crime de extorsão a pessoas que tinham contas bancárias, enviando mails falsos para obter dados bancários das pessoas para roubar as contas dela. Eu pergunto, você que diz que é contra o crime, você que diz que defende a ética, você que diz que é contra a prática de qualquer crime, que lugar de criminoso, alguns até nem dizem que é na cadeia. Eu acho que o lugar de criminoso é na cadeia. Mas muitos dizem lugar, bandido bom é bandido morto. Você vai votar no Pablo Marçal? Quer dizer, aquele tipo de bandido que você gostaria de ver morto é o bandido que você quer ver presidir a Prefeitura de São Paulo. Você está a ver a incoerência deste raciocínio? Você está a ver como você se contradiz sistematicamente. Mas essa é uma característica do bolsonarismo. Isso é uma característica da extrema-direita. A extrema-direita não tem nenhuma, zero preocupação com a coerência. Zero. Eles não estão minimamente interessados. Eles dizem hoje uma coisa, amanhã dizem o contrário com a mesma convicção. E o que é que faz mudar daquilo que disse hoje para aquilo que diz amanhã? Simplesmente é quem está de um lado, quem está do outro. Se deste lado quem está do lado que eles atacam é alguém com quem eles não se identificam, eles dizem uma coisa, eles defendem a moral, que aquelas pessoas é moral, inventam inclusivamente mentiras para demonstrar que aquelas pessoas representam tudo o contrário daquilo que eles defendem, que eles são éticos e por aí fora, e que aquelas pessoas não são, aquelas pessoas são desonestas. Amanhã, eles são acusados, e com provas inclusivamente, do seu envolvimento com o crime, inclusivamente no caso do Pablo Marçal, condenado, preso por roubo. O que é que ele faz? Ele pura e simplesmente passa a ignorar esse facto, a tratar isso como uma coisa, inclusivamente a mentira, dizer que ele, basicamente ele consertava os computadores dessa organização, o que desde logo é crime. Quer dizer, tanto é ladrão o que rouba, como o que se põe a vigiar a porta. Basicamente o que ele fez, se fosse verdade que não é, que era só isso que ele fazia, ele de alguma forma tinha um papel numa organização criminosa. Qual era o papel dele? Arranjar computadores de forma a garantir que os computadores da organização criminosa funcionassem. Portanto, ele é tão criminoso quanto os outros. Mas a verdade é que ele ia além disso. Ele era um dos que elaborava os e-mails que era enviado para as pessoas de forma a conseguir que elas, através de um clique, não sei exatamente qual era o mecanismo, mas atendendo a tantos outros que se encontram, que é o chamado phishing, que o objetivo é usar uma isca para que a pessoa, ao carregar num botão, ou transmitir os seus dados pessoais, permita que essas pessoas com acesso a esses dados vá roubar a conta dessas pessoas. Portanto, inclusivamente mostra que é uma pessoa de um nível de perversão enorme. Porque quem são as pessoas que caem nesse tipo de golpes? Não são pessoas com grande nível de formação, não são pessoas que com essas eles nem sequer têm contacto com pessoas das classes mais altas da sociedade. Nem sequer é os bancos. Ainda que fosse, seria roubo. Mas no caso, ao roubar pessoas pobres, porque é disso que se trata,
Ele mostra um total desrespeito, um total desinteresse com essas pessoas. Por isso, eu quero deixar aqui um apelo às pessoas de São Paulo. Por favor, se você ama a sua cidade, se você ama o seu país, mande esse tipo de pessoas para as catacumbas da qual elas nunca deveriam ter saído. Porque esse tipo de pessoas têm a capacidade, sim, de destruir o Brasil. O facto do Brasil hoje já estar a recuperar economicamente, já aparecer como a oitava economia do mundo e já se admitir que até ao final do governo Lula poderá estar em sétimo ou até sexto lugar a nível das maiores economias do mundo, destruir isso e transformar o Brasil num Argentina ou numa Venezuela, nesse aspecto o Paulo Guedes tem razão, é extremamente fácil. Porque se Pablo Marçal, Bolsonaro, ou seja lá quem for, tomar algumas medidas que leve as grandes multinacionais a desconfiar que o seu negócio pode estar em risco, em que em algum momento o Brasil se pode tornar pária internacional e que isso vai afetar fortemente os seus negócios, elas vão sair do Brasil. E aquelas que têm interesse em entrar não vão entrar no Brasil. E depois mesmo as empresas nacionais vão ser obviamente afetadas. Porquê? Porque os outros países não vão querer ter relacionamento comercial com o Brasil e vai afetar a economia brasileira de forma bastante direta. Isso é um passo para o caos, é um passo para a derrocada da economia. A Argentina já foi um dos países com maior, não foi dos países mais ricos do mundo, ao contrário do que diz o Milei. Isso nunca aconteceu. Mas já foi sim, já esteve sim entre os países em que as pessoas tinham os melhores níveis de vida do mundo, entre os países onde se vivia melhor no mundo. Tanto assim que atraiu bastante imigração durante o século XIX, início do século XX, até a primeira metade do século XX, a Argentina atraiu uma massa enorme de imigrantes da Europa, de toda a parte, porque era um país que realmente garantia um nível de vida bastante elevado. E hoje é um país que está com a economia arrasada. Infelizmente, os argentinos resolveram, na presença do abismo, dar um passo em frente, elegendo um Milei que, como basta acompanhar a evolução do PIB da Argentina, a tendência é que, para a proximidade do abismo, ao dar um passo em frente, você sabe o que acontece. Cai no abismo. A Argentina está neste momento em queda. Ela já não está na frente do abismo, ela já está em queda no abismo. Não sabemos qual a profundidade desse abismo, até onde pode chegar, mas já está bem próximo de ser de começar eventualmente até a invejar o povo venezuelano que, parecendo que está no fundo do poço, como nós vimos e a história mostra sistematicamente, é sempre possível cavar um pouco mais fundo. Eu fico por aqui e pedindo para você, caso goste, caso tenha interesse em continuar a seguir o meu canal, caso acha que vale a pena ver este canal crescer, dê o seu like, deixe os seus comentários, tudo isso ajuda. Eu sinceramente não gosto muito de pedir às pessoas para fazer isso. Eu espero que elas façam isso de forma espontânea. Mas também sei que muitas vezes, quando você assiste um vídeo, por mais que você goste, você deixa de fazer isso meramente por esquecimento. Então é sempre bom lembrar. Infelizmente, eu, como gosto muito mais de me focar no tema do vídeo do que impedir apoio. Normalmente só faço esse tipo de pedidos no final do vídeo, o que mostra que está errado, porque nem sempre as pessoas vão até o final do vídeo. Quando elas veem, elas mesmo que vá assistir o assunto até ao fim, quando elas veem que o vídeo, aquele tema, chegou ao fim, que a seguir, tudo que está a seguir, ela sabe que é de alguma forma a pessoa a se despedir. E simplesmente se desligam, saem do canal sem fazer isso que para mim é extremamente importante
E como eu disse, se você gosta do canal, se você gosta das coisas que eu digo, se você se identifica comigo, ou se não se identifica, dê o seu like, ou no caso de não ser identificado, dê o seu dislike e deixe o seu comentário. O que é que você concorda comigo? Em que é que não concorda? Que eu terei muito gosto em responder. Aliás, eu respondo a todos os comentários, até porque este canal continua sendo tão pequeno que não me é nada custoso responder a todas as mensagens. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.